de quem está assistindo está em busca de entender um pouco do que está acontecendo, não só nesse momento histórico, mas do dia histórico que nós vivemos, né, enquanto mundo e enquanto igreja, né, que é a alma do mundo. E a situação hoje, ela, a meu ver, pessoalmente, a minha convicção pessoal, ela sofre uma certa mudança de rumo, né? Porque o que aconteceu hoje foi, sem dúvida, um fato assim, de uma historicidade tremenda. O Papa ele realizou um ato público, né, de adoração a Deus, ao Santíssimo Sacramento, um pedido de perdão a Deus também pelos pecados do mundo, e um exorcismo público do mundo inteiro, né? Porque antes da bênção Urbi et Orbi, ele pediu na ladainha lá que Deus livrasse o mundo de Satanás. Então, ele deu nome aos inimigos, né? Ele falou Satanás, ele falou a mentira, ele falou a doença, ele falou e a gente sabe, todos os inimigos. A gente sabe espiritualmente o que significa nomear. Exato. Porque tem muitos significados por trás. Na verdade, agora, só te contando assim, rapidinho, talvez as pessoas não tenham entendido a gravidade disso. A gravidade no sentido de gravidade, no sentido do malefício, mas gravidade no sentido de importância e seriedade. Porque nós estamos diante de talvez, esse tenha sido o fato do século. Sim. Esse tenha sido o fato do século. Estão dizendo que está baixo aí, eu vou botar o fone e eu acho que a bateria vai aguentar. Peraí. Tá baixo mesmo. Várias pessoas falando. Acho que a bateria vai aguentar. Não é possível que não aguenta. E agora, tá tranquilo? E agora, pra mim, ficou melhor aqui. Pra mim também, o teu áudio ficou melhor. Vai embora, bora embora. Vamos lá. E você estava falando, liguei. Sim, não, dizendo, talvez esse tenha sido o acontecimento do século. Né, assim, muitas gerações agora testemunham eventos históricos. Mas é óbvio que a geração que testemunha o distúrbio não se pode comparar com a geração que testemunha a invasão bárbara em Roma, ou não se pode comparar com a geração que testemunhou a encarnação do Verbo. Então, assim, embora todas as gerações sejam testemunhas de seu próprio tempo, algumas gerações são testemunhas dos fatos inscritos por Deus na história que estão relacionados a todos os tempos. Então, nós somos uma geração muito privilegiada, né? A nossa geração é uma geração pródiga de sinais. Que não devem ser ignorados. Não devem ser ignorados de maneira alguma. Então, só fazer esse adendo aqui. O que nós vimos hoje não foi uma coisa bonita. O que nós vimos hoje foi uma coisa que rompe a cadeia do tempo. É outra coisa. Exato. Não é só beleza, é outra coisa. E não é só histórico, rompe com a história. Exato. Né? O que o Papa fez hoje, é preciso a gente ter uma visão real, né, daquilo que aconteceu ali. O que o Papa fez hoje no Vaticano, pelas suas circunstâncias específicas, foi um evento atemporal. Eu não tenho dúvida de que aquilo ali entra na ordem dos grandes eventos eternos da história da Igreja, né? Porque por toda a questão simbólica que houve ao redor daquilo ali. Veja, você tem um Papa que ele é um Papa, em primeiro lugar, só para as pessoas perceberem, ele é um Papa que é do grupo de risco, já que está todo mundo falando isso. Não só pela idade, mas pelo fato de que ele só tem um pulmão. Francisco só tem um pulmão. Tem esse detalhe, né? E ele é um Papa que prezou por uma ordem simbólica
histórica durante essa cerimônia que foi bastante profunda. Ele pediu, em primeiro lugar, que se retirasse, né, das suas igrejas próprias duas imagens que são testemunhos de momentos que a igreja enfrentou pestes, né? Que é o ícone de Nossa Senhora, Salus Populi Romani, que muita gente não sabe, mas é a imagem que se tem como mais fidedigna imagem de Nossa Senhora, porque foi pintada pelo próprio evangelista São Lucas, né? Que São Lucas privava da intimidade junto à Mãe de Deus, né? Era amigo da Mãe de Deus e filho espiritual dela. E São Lucas pintou... Ele é o único a falar dos detalhes da infância. Isso, exatamente. Os detalhes da infância só se encontram no Evangelho de Lucas. Então, Francisco levou essa imagem, a Salus Populi Romani, para a Praça do Vaticano. E a Salus Populi Romani, ela tem uma história que a liga, né, a uma época de peste, que foi quando houve a peste enfrentada em Roma pelo Papa Gregório Magno, né, que é a chamada... É a mesma peste negra que nós vemos na Idade Média, só que quando surgiu um milênio antes, que era 700 anos antes, na verdade, que era a peste chamada peste de Justiniano, né? E aquela peste, durante aquela época ali, ela se espalhou em Roma e matou muita gente em Roma, as pessoas estavam desesperadas. O Papa anterior a Gregório Magno foi morto por essa peste, o Pelágio II, e assim que Gregório Magno assume o pontificado, ele convoca o que se chamou na época de procissões septenárias, 7 procissões em Roma, todas vindo em direção à Basílica de São Pedro. E ele pediu que o ícone da Mãe de Deus, esse ícone que na época não se chamava Salus Populi Romani, era o ícone de Nossa Senhora, bastante conhecido por ter sido pintado por São Lucas, ele pediu que esse ícone fosse levado nessa procissão. Aí aconteceu alguns efeitos, né? Alguns milagres durante a procissão, porque houve uma fé tão grande das pessoas e aquele ato marcou de tal maneira que quando eles chegaram na ponte, né, que atravessa o Rio Tibre para entrar no Vaticano, ao lado ali fica o Castel Sant'Angelo, né, que era uma antiga fortaleza, um castelo, e ele tem esse nome porque quando eles chegaram com o ícone de Nossa Senhora ali, viram um coro de anjos em cima do castelo. E esse coro de anjos, ele rezava, ele começou a cantar. Regina Coeli letare. Foi aí que surgiu o canto do Regina Coeli. E São Miguel Arcanjo apareceu em cima do Castelo Sant'Angelo com uma espada na mão, apontando para o chão e dizendo: por tua causa, Gregório, a peste agora cessará. Né? E é por causa disso também que existe uma imagem de São Miguel Arcanjo lá em cima do Castelo Sant'Angelo. Foi aí que surgiu esse nome, Castelo Sant'Angelo, o Castelo do Santo Anjo. Né? Então a Salus Populi Romani, ela está ligada a esse momento em que Roma venceu uma peste. E o Papa pediu para que por um milagre retumbante, que todo mundo viu. Uma coisa que todas as pessoas viram. E a mesma coisa o crucifixo São Marcelo. E o Papa pediu que se retirasse da igreja de São Marcelo ao Corso, para você ver como é um evento único, né? Porque é um crucifixo que sobreviveu a um incêndio, um crucifixo renascentista, né, barroco, perdão, e muito antigo, e ele foi retirado com todos os cuidados possíveis, uma peça histórica, e foi exposta por desejo do Papa na chuva, na Praça de São Pedro, né, ao relento.
porque esse crucifixo também está ligado a um momento em que Roma venceu uma peste, que foi em 1522. Fizeram uma procissão de 16 dias por toda a cidade de Roma, uma peste gigantesca, que também era a peste negra. A peste negra ia e voltava. E depois desses 16 dias de procissão, né, a Roma se curou, a peste desapareceu da cidade de Roma. E então o Papa reuniu esses dois símbolos, né, essas duas imagens milagrosas relacionadas a curas que a igreja operou, e colocou as duas diante da Praça de São Pedro, para que depois que ele fizesse a leitura do Evangelho, o Evangelho inclusive bastante apropriado, né, Cristo falando durante a tempestade: por que sois tão medrosos? Caso vocês não tenham fé. E a homilia também foi belíssima, né? Belíssimo. Sobre o Evangelho. Belíssimo. Eu estava lendo aqui antes da gente entrar, tem trecho assim maravilhoso. Mas continua, desculpa. Não, e só para completar isso, né? Ele pegou essas duas imagens ali, miraculosas, colocou diante da Basílica de São Pedro, fez uma leitura do Evangelho, e para quem sabe, para quem conhece, e para quem não sabe, eu vou explicar agora, nos ritos de exorcismo, né, a leitura do Evangelho, quem diz isso é o padre Gabriel Amor. A leitura do Evangelho é uma das coisas que mais causa ódio ao demônio, é uma das coisas que mais o afeta. E ele fez questão de ler um Evangelho em que Cristo livra a igreja, aquela barca, a barca de Pedro. Cristo livra a igreja de uma tormenta. E só Pedro era que permanecia firme ali, todo mundo com medo. E Pedro foi quem pediu a Deus o auxílio. É interessantíssimo, porque de toda a questão simbólica, ele quis ressaltar isso. Ele quis dizer que ele, o sucessor de Pedro, estava ali apresentando aquele que pode resolver os nossos problemas, aquele que pode realmente salvar não só as nossas vidas, mas especialmente a nossa alma. E fez isso de uma maneira maravilhosa. Assim, eu observei esse momento inteiro, eu não tenho dúvida, isso para mim foi uma das coisas mais, se não a cerimônia mais católica que eu vi na minha vida, porque havia ali tudo houve ali naquele momento. Assim, nós estávamos terminando agora, né, tá agora o Brasil comentado, e falando muito de política, falando muito dessas coisas, mas tudo isso a gente está desconsiderando um fator, o fator da intervenção divina. Isso. Que não é um fator jamais para ser considerado, e aqui eu vou fazer uma ponderação, não a título de inflamar polêmicas, mas que é uma comparação que salta aos olhos. Veja, quando a CNBB convoca o terço, né, todos os pedidos são pedidos quase feitos em clave naturalista, no sentido de que os pedidos feitos ali são pedidos que a prudência natural justificaria. Senhor, que abençoe os enfermeiros, abençoe os médicos, que dê sabedoria aos governantes. É óbvio que todas essas coisas são dignas, justas, belas e devem ser requeridas e pedidas a Deus. Só que em nenhum momento foi pedido intervenção miraculosa, injustificada por meios naturais, brotada unicamente da onipotência e do arbítrio amoroso de Deus. Simples assim. Em nenhum momento isso foi requisitado. E aí vem o Papa, e veja, uma cerimônia daquela, né, ela não é feita ao toque do fígado. Isso implica dizer que todos os elementos que estavam ali foram elementos desejados e queridos para um determinado fim. Porque, veja, uma obra litúrgica, o que é uma obra litúrgica? Uma obra litúrgica é a oração, quer dizer, a doutrina em forma de oração. Quer dizer, a gente reza do jeito que a gente acredita, lex orandi e lex credendi. Ou seja, a lei da fé é a lei da oração. Isso implica dizer que a maneira em que a oração é colocada é a forma mais perfeita com que a fé deve ser crida. Então, se todos os elementos ali foram colocados, dispostos de maneira litúrgica, isso implica dizer que tudo aquilo aponta para o que deve ser acreditado e, sendo acreditado, o que deve ser feito, o que deve ser obedecido. Então, aquilo ali foi um espelho. Essa é a fé católica.
Como é que um católico se comporta diante da morte e da peste? Se comporta dessa maneira. Pronto. Aquela foi a coisa mais perfeita. E tem mais uma questão, tá, agora, que assim, é muito simbólica, né? As pessoas têm uma mania, eu até já escutei isso várias vezes, várias e várias vezes. Ela diz assim, rapaz, eu não vou nem rezar por isso, porque o negócio é tão pequeno, eu não vou ficar incomodando Deus, não. Muita gente diz assim, eu vou estar incomodando Deus, não. Como se a oração ou qualquer pedido fosse um incômodo. Veja, um incômodo ou uma impossibilidade são categorias humanas. Não tem como a gente pedir algo para nós ou para o outro. Não tem como a gente fazer nada que já não estivesse dentro dos planos da providência ou que o próprio Deus não esteja pensando exatamente no momento em que você está pensando. Isso é impossível, porque Deus, ele não... Vamos tirar da nossa cabeça o mecanicismo, a maneira materialista como a gente enxerga Deus e perceber a coisa de um nível mais profundo. Deus não criou essa garrafa e deixou essa garrafa lá como eu estou segurando ela e olhando de fora. Isso é impossível. Veja, Deus não cria apenas as coisas. Deus sustenta as coisas no ser. Isso implica dizer que quando a Escritura diz assim, que nenhuma só folha cairá sem que Deus comande, não quer dizer necessariamente que Deus está assim, ó, cai tu. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, Deus sustenta no ser cada átomo daquelas folhas. Deus sustenta no ser cada átomo daquelas folhas. Ou seja, tudo que acontece na realidade só acontece por permissão divina, porque se aquelas coisas não estivessem ancoradas no ser de Deus, e se Deus não estivesse sustentando elas a qualquer momento, nada aconteceria, porque elas sequer existiriam. Ou seja, se Deus pudesse dormir, meus queridos, ele acordaria sem nenhuma de suas criaturas. Porque Deus tem que estar pensando em cada átomo da gente o tempo todo, senão a gente desaparece. Então não tem isso de você incomodar Deus, porque todas as coisas estão acontecendo dentro da onisciência divina. Então, como Deus sustenta tudo, absolutamente tudo no ser, não há nada que aconteça. O jeito que essa luz está refletindo em mim, a coloração dessas paredes, a roupa que Taiguara está vestindo, os livros que estão na prateleira, o vento que acabou de tocar... Tudo está no Logos Divino. Tudo está no Logos Divino. Exatamente. Tudo está no Logos Divino. De tal modo que nada escapa à providência. Ora, se nada escapa à providência, significa que a praça vazia estava nos planos da providência. A chuva estava nos planos da providência. Os tons da noite estavam nos planos da providência. O andar mais claudicante do Papa estava nos planos da providência. Tudo estava nos planos da providência. Quando a gente olhar novamente aquela imagem icônica do Papa sozinho, a Praça São Pedro vazia, a chuva, como diria Machado de Assis agora, a chuva peneirando, né? Peneirava uma chuva fina. Tudo isso, pense naquilo como um quadro que Deus pintou. Porque isso não é uma forma de dizer. Foi exatamente isso que aconteceu. Né? E a gente sabe que uma obra de arte, ela é uma síntese simbólica. Então, assim, ela está cristalizando ali um conjunto de coisas que a gente tem que saber ler. Então, é ler o que Deus pintou hoje. Eu acho que isso aí é uma coisa que está faltando demais em toda essa pandemia. E é um dos motivos pelos quais a pandemia está virando um pandemônio, né? Que é o fato de nós não pararmos para observar as coisas de uma maneira sobrenatural. E esse é um olhar que todos nós precisamos desenvolver, né? Olhar para as coisas como uma mensagem de Deus para nós. E o que aconteceu hoje foi uma realização pela qual o Papa quis demonstrar que o momento atual é uma preocupação divina e mais, esse momento atual foi permitido por Deus, né? Eu parei muito para refletir sobre isso nos últimos dias, porque eu não tenho dúvidas de que essa peste chinesa
ela é um flagelo divino, né? A palavra flagelo se perde no vocabulário comum, mas o flagelo divino, para que todo mundo entenda, é um castigo. É um castigo para um mundo que acha que a nossa sociedade acha que manda em tudo. A nossa sociedade acha que manda na natureza. Ela acha que define o que é a natureza, o bem e o mal. A nossa sociedade acredita que ela muda o clima, né? Que nós fazemos o mundo aquecer ou esfriar. Acredita até que muda o gênero das pessoas, que você escolhe qual é o seu sexo. Aí vem uma porcariazinha invisível, né? Que ninguém sabe de onde vem, que ninguém sabe de onde surgiu, se foi um laboratório, se foi porque comem morcego, ninguém sabe de onde é que esse negócio surgiu. Vem uma porcariazinha e descontrola o mundo inteiro. Né? Descontrola o mundo inteiro. Muita gente está aí falando, isso aí é uma gripe comum, isso aí não vai fazer mal a ninguém, isso aí só mata velho, enfim, uma série de coisas. Mas aí, se você parar para olhar, justamente digamos, a pouca relevância da peste chinesa já é uma prova de como isso aí é uma coisa grandiosa. Porque é uma porcariazinha de um vírus que, segundo dizem, só mata velho, não traz problema nenhum, está derrubando poderosos no mundo. O regime iraniano está lá com problema. A China, cheia de problema econômico por causa desse negócio. A Rússia se fechando, Putin está sem saber o que fazer lá. Tá entendendo? Então você começa a ver os sinais dos tempos e você percebe que aquilo ali é um castigo. Isso é um castigo, isso é derrubar os poderosos. É uma coisa que está provocando um rebuliço mundial. E hoje o Papa, ele situa essa situação que nós vivemos dentro da linha da eternidade. Ele quis demonstrar às pessoas que o mundo continua a girar, mas a cruz permanece fixa. Exato. Né? Combina os capítulos. Exatamente. E isso é interessante porque a maioria das pessoas, eu não sei se sabe disso, mas eu acho que é uma coisa interessante de nós demonstrarmos, e situar numa linha histórica o que aconteceu nos últimos meses, inclusive dentro da igreja. Todos nós sabemos que no ano passado foi feito o Sínodo da Amazônia, né? E esse Sínodo da Amazônia, como a maior parte das pessoas deve saber, trouxe para dentro da igreja, né, justamente esse pensamento ecologista, né, esse pensamento global de louvor à terra, de louvor à natureza, à mãe natureza, etc. Um pensamento que é de um naturalismo, inclusive, né, de que nós é que devemos cultuar essa natureza como se ela fosse a Mãe Terra, né? A deusa Mãe Terra. Tanto é que houve, de fato, o culto no Vaticano, né? Uma coisa horrenda, mas que aconteceu. Inclusive, diante do Papa Francisco, ele permitiu que isso acontecesse, que foi o culto horrível da Pachamama, né? O culto da Pachamama, que era a Mãe Terra, né, cultuada dentro da Basílica de São Pedro, um ídolo pagão, né? Isso foi uma coisa horrível, isso foi uma coisa tenebrosa que aconteceu na história da igreja. Mas percebam, justamente depois desse sínodo, justamente depois do culto à Pachamama, começa o vírus chinês. É curioso, porque isso aconteceu no dia 4 de outubro. No dia 4 de novembro, segundo dizem atualmente, a China omitiu muita coisa, mas se conta que os primeiros relatos omitidos pela China e agora descobertos são do dia 6 de novembro, né, de que o vírus começou a se espalhar. E isso é uma coisa curiosa de perceber,
porque houve um culto pagão e logo depois uma peste invade o mundo inteiro. E ataca precisamente a Itália. Ataca a Itália de uma forma assim, aterradora. Está fazendo os italianos sofrerem muito. Eu selecionei aqui um fato bastante interessante. O Sínodo da Amazônia, ele começou no dia 6 de outubro de 2019. Nesse mesmo dia, apareceu um anjo, a irmã Agnes, que é a vidente de Nossa Senhora de Akita, no Japão. Então, um anjo apareceu a uma vidente de Nossa Senhora oriental, né? E isso depois de 46 anos da aparição de Nossa Senhora de Akita, né? E esse anjo apareceu no dia 6 de outubro e disse o seguinte a ela: é bom que você diga a todos, cubram-se de cinzas e rezem o rosário penitente todos os dias. E você tem de se tornar uma menina e oferecer sacrifício todos os dias. Percebam, ele apareceu com um aviso: é bom que você diga a todos. Quer dizer, aquela coisa assim, tô de saco cheio, né? Deus está de saco cheio. É bom que diga a todos. Cubram-se de cinzas, penitência, cobrir de cinza. Não é só, se ajoelhe, faça jejum. Não, cubra de cinza, meu filho. Entendeu? Cubra-se de cinzas. E reze o rosário penitente todos os dias. Aí você veja, cubra-se de cinza. Como é que a gente cobre-se de cinzas? No início da quaresma. Justamente quando as coisas começaram a atingir o pico na Itália. Justamente quando a epidemia começou aqui no Brasil, inclusive. Né? E reza o rosário penitente. Isso no dia da abertura do sínodo da Amazônia, 6 de outubro. E só para concluir, aí já passar para você comentar também, nesse sínodo da Amazônia, foi anunciado pelo Papa Francisco que ele assinaria o Pacto Global pela Educação. Esse Pacto Global pela Educação, o próprio Papa anunciou de viva voz. E seu objetivo era colocar a Igreja para formar educadores que educassem as crianças para serem partes dessa aldeia global, né? Dentro dos objetivos da ONU e de tudo mais. É uma coisa horrível também, a Igreja se tornar realmente uma ONG da ONU, né? E quando é que esse Pacto Global pela Educação ia ser assinado no Vaticano? Quando é que ele foi convocado? 14 de maio de 2020, certo? 14 de maio de 2020. Por causa do coronavírus, da crise do coronavírus, foi adiado. Não sine die, não tem mais Pacto Global pela Educação até resolver esse negócio. Mas sabe o que é interessante? 14 de maio de 2020 é não só o dia seguinte ao dia de Nossa Senhora de Fátima, como é também o dia de Santa Corona, uma Marte que é justamente a protetora contra epidemias. Agora, me diga se isso tudo não é sinal de que essa coisa é um flagelo divino. Isso é um recado de Deus, é um sinal dos tempos, e a gente tem que ver as coisas com um olhar sobrenatural e não como cachorrinhos, né? E não como cachorrinhos. Eu estou vendo muita gente falando aí, que vergonha, Francisco, etc. Mas minha gente, a questão não é essa. A questão é que no dia de hoje tudo mudou. Tá entendendo? Tudo mudou. Exato. Tá todo mundo. Assim, olha, se o Papa tivesse feito uma coisa muito pior, absurdamente pior, não importava diante do dia de hoje, entende? Assim, se a gente ficar, né, criminalizando o sumo pontífice, como se pudéssemos fazer isso, criminalizando o sumo pontífice, seria a mesma coisa que a gente não aceitar o primado de Pedro por conta da negação. Se não faz o menor sentido, tá entendendo? E alguém fala... Tenho duas coisas a pontuar até agora. A primeira, que alguém falou aí alguma coisa, não, o Papa está correto em ser ecologista, São Francisco era ecologista.
Esse é um ponto. O outro ponto que você falou foi sobre o problema do Pacto Global e do tipo de educação, né? Então, essa primeira coisa aí sobre São Francisco ser ecologista, veja, o fato de nós criticarmos o ecologismo, não a ecologia, obviamente, porque ninguém critica a ecologia como ninguém critica a física ou a química ou a ciência. Você critica o cientificismo, né? São coisas diferentes, né? Então, a gente criticar o ecologismo não significa dizer que a partir de agora derramemos olhos, matemos os animais, comamos e bebamos, subimos a terra como gafanhotos, porque nada disso importa. Não, não é isso. Pelo contrário, nós temos responsabilidade com a natureza, porque nós somos os dôminos, os senhores da criação. Ou seja, Deus nos colocou para guardar o jardim. Então, nós somos os responsáveis pela criação. É claro que dentro da conduta cristã está a conduta com a natureza, é óbvio. A boa conduta com a natureza. A questão é o seguinte: São Francisco amava a natureza não porque ela era uma entidade moralmente igual ou superior ao homem, não porque ela era uma entidade mais pura do que o homem. São Francisco amava a natureza porque a natureza, ela, como um participante da cadeia do ser, a natureza reflete a criação. Laudato si mi Signore, con tutte le tue creature. Louvado seja o meu Senhor com todas as suas criaturas. Louvado seja pela irmã água, que é humilde e útil, preciosa e casta. Ou seja, a água, como uma criatura divina, ela carrega em si limitadamente símbolos e elementos que estão presentes em Deus em ato puro e perfeito. Então a água é humilde, útil, preciosa e casta, ou seja, a pureza da água é o símbolo da castidade, é o símbolo da humildade, que nas criaturas são refletidos de maneira limitada, mas que em Deus estão de modo ilimitado, porque ele é o ato puro e perfeito. Então toda a criação, ela reflete aspectos do Criador. Nesse sentido, a natureza é para ser admirada, porque a natureza é reflexo de Deus. Inclusive, na oração, no Cântico das Criaturas, São Francisco fala do irmão Sol como reflexo da glória divina. Então, não é o amor às criaturas como se as criaturas fossem moralmente superiores ao homem, que é o que o ecologismo atual prega. O ecologismo atual prega que o indivíduo, o homem, ele tem o mesmo estatuto moral da natureza. E não é isso, não é essa a ecologia cristã. Porque, veja, tudo está ordenado a Deus. Ou até inferior, né? Ou até inferior, exatamente. Veja, se você coloca a natureza num estatuto moralmente superior ao homem, o que você está fazendo, meu querido, é a divinização da criação. Se você está fazendo a divinização da criação, você entrou no culto pagão. O culto pagão nada mais era do que a divinização das forças da natureza. Então, os elementos naturais, eles têm caracteres divinos. Os quatro ventos, o Zéfiro, né, o Favônio lá do nosso querido Ovídio, né, da Gruta da Inveja. Exatamente, a Mãe Terra. Tá entendendo? Então, você tem o Deus dos raios, o Deus dos mares, o Deus da terra, o Deus da fertilidade, o Deus das flores. Então, todos os elementos naturais, eles são elevados a um status divino. O nome disso é paganismo. E é óbvio que, como diria nosso querido Chesterton, onde se sacrificam pessoas, se adoram animais. É óbvio. Aborto. O aborto, exatamente. Então, esse é um primeiro ponto. Não confunda o amor de São Francisco à natureza com a paganização e a divinização dos elementos naturais, que é o que nós estamos vendo agora, né? A segunda coisa que colocaram, eu esqueci o que era até agora. Tu lembra o que eu falei? Eram duas coisas que eu iria falar. Essa era a primeira. Não, né? Mas, enfim, eu esqueci. Mas uma outra coisa que eu quero dizer com tudo isso também é não falar em castigo como algo ruim também é pouca teologia. Isso. Porque o seguinte, Deus, tudo que ele faz é por amor. Acontece que o amor, ele se manifesta na medida necessária para provocar o bem. O amor correto é o amor que se manifesta na medida necessária para provocar o bem. Então, aquela velha expressão, né, que pais e avós muito carinhosos aí diz assim: fulano estragou cicrano porque amou demais, né? Disseram aí sobre a educação, exato. Fulano estragou porque amou demais. Não, meu querido, não existe amor demais. O amor verdadeiro, ele sempre será na medida. O que a gente fala de amor demais é uma deturpação do amor, não é amor. Porque, por exemplo, se um filho ou uma pessoa está em erro
e para não machucá-lo, eu evito corrigi-lo, para não ter o problema de eu não aguento ver a pessoa chorando, então eu vou lá e não corrijo. Eu não estou amando a pessoa, eu estou me amando. Ou seja, eu estou querendo evitar uma dor em mim e por isso eu poupo a pessoa da correção. Ou seja, é um amor próprio. É um câncer do amor. Ora, em Deus não há imperfeição. Isso implica dizer que se para produzir o bem for necessário a Deus, que é amorosíssimo, que é um coração tão bom que não pode ver chorar sem sangrar, mas se para produzir o bem for necessário os lamentos e os gemidos, o bom Deus não deixará de produzir isso. Então, o castigo, ele não é um ato malicioso ou ruim. O castigo, ele é uma necessidade do amor divino. Ele é uma necessidade do amor divino. Então, dizer que Deus não castiga, isso é péssima teologia, né? Só para completar até agora, para jogar para ti de novo que me lembraram, eu iria falar do globalismo. Por que é que essa coisa da educação para a aldeia global, ela é tão perigosa para a igreja? Pelo seguinte, minha gente. Educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Na raiz da educação, está a percepção da finalidade da educação. Esse é o problema todo. Então, por que é que você não educa um escravo? Porque não faz sentido. Por que é que a minha avó, nascida no interior do interior da Paraíba, na década de 30, os mais velhos diziam que mulher não devia aprender a ler para estar escrevendo carta para macho? Por que é que a educação era feita desse jeito? Porque a finalidade, a maneira como viam a mulher, impediam a educação. Ou seja, você educa a pessoa conforme você concebe a finalidade dela. Se eu percebo a pessoa como alma imortal, cujo destino eterno é a participação da beatitude, da alegria perfeita com Deus, e que o objetivo dessa vida é salvar-se para viver a vida eterna, como é que eu vou educá-la? Eu vou educá-la para a salvação. Porque é assim que eu a percebo, é assim que eu a concebo. E, portanto, pela maneira como eu percebo, do jeito que ela é, eu vou educá-la para o céu. Mas, se eu percebo a pessoa como um instrumento da revolução mundial, se eu percebo a pessoa como um elemento mecânico a ser inserido dentro do meu projeto de poder, se eu percebo a pessoa apenas do ponto de vista materialista como uma mera engrenagem na sociedade que eu controlo, como é que você acha que eu vou educá-la? Eu vou educá-la para ela ser a engrenagem perfeita. É óbvio. Então, assim, se você tem um pacto global pela educação, para educar as pessoas a que elas pertençam à aldeia global, para educar as pessoas a ser o homem do novo milênio, o cidadão perfeito, meu querido, isso significa dizer que você não vai educar ninguém. Você vai instruí-la para que a alma dela se atrofie a ponto de sequer perceber a salvação, mas encontre como auge, como ideal, aquela visão de mundo materialista que você quer dar a ela. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Aí você entende, rapaz, então acho que assim, o corona não foi tão exagerado, não. Se você pensar por esse lado, começa a fazer sentido. Chamou a atenção nisso aí que você está falando, puxando esse gancho a respeito do globalismo. Veja, o coronavírus, ele é uma negação do globalismo, né? Assim que surgiu essa doença, o que é que se começou a fazer? Tudo que globalista não quer que se faça. Fechou fronteira, né? Então você fechou, foi feito um fechamento de fronteira no mundo inteiro. Estava lá a presidente da Comissão Europeia gritando para os países: não fechem as fronteiras, deixa as fronteiras abertas, open borders, né? O Jorge Soros, é a sociedade aberta, né? A sociedade aberta provocou a disseminação de uma epidemia. Então, quando você fecha fronteiras, todo mundo, como o Rasmus está dizendo aí, todo mundo vira um nacionalista, entendeu? Então, agora está havendo, inclusive,
nacionalismo de comida. Né? Vários países pararam de exportar comida porque precisam manter a comida para dentro, dado que a cadeia produtiva foi rompida. Né? Esse vírus ele foi, de certa forma, uma debacle, né? Nas perspectivas globalistas, inclusive porque ele provocou a insolvência mundial. O mercado financeiro aí foi as cucuias, né? O pessoal começou a mostrar, peraí, tá todo mundo insolvente, não tem como nenhuma dessas empresas, desses países aí que estão com dívidas públicas absurdas, se manterem de pé, né? Então, o assassino do globalismo no momento, uma grande ameaça para o globalismo no momento é justamente o vírus global. Isso é um sinal dos tempos, não deixa de ser. E eu também separei aqui. Eu sei que tem muita gente que perguntou aqui nos comentários há pouco, falem do dia de hoje. A gente já falou muito do dia de hoje, porque como só entraram na live agora, então depois vocês retomam aí para ver o que foi falado. Mas nós já falamos aqui dos símbolos envolvendo a cerimônia do Papa, né? Dos momentos em que a igreja fez coisas semelhantes, tomou atitudes semelhantes para conter pestes, né? Tem vários outros exemplos, eu separei muitos exemplos aqui, mas não vai dar tempo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu compartilhei inclusive com você hoje, com nossos amigos, é o fato de que a cena de hoje, né, do Papa subindo uma praça de São Pedro vazia, na chuva, mancando, sozinho, numa cidade de Roma quarentenada, abalada pela doença, o Papa fazendo isso para conduzir uma bênção, conduzir uma adoração eucarística, ir na direção de um crucifixo de madeira, muito rústico, que é o crucifixo de São Marcelo ao Corso. Essa cena, ela lembra a cena que é descrita pelos videntes de Fátima, em relação ao terceiro segredo, né? O terceiro segredo de Fátima, quando Nossa Senhora ela revela aos pastorinhos os três segredos. O primeiro, né, o inferno, depois a guerra, né, e por último ela diz o seguinte, eu vou ler literalmente o que está textualmente, para que o pessoal possa ver a semelhança com o dia de hoje. Depois das duas partes que expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Lembrem da história, justamente da peste que São Gregório Magno enfrentou. Quem é que apareceu lá em cima do Castelo Sant'Angelo? São Miguel Arcanjo com a espada apontada, dizendo que a peste ia ser contida por causa de Gregório. Quer dizer, o anjo com a espada é um flagelo divino, né? Então, o anjo com a espada de fogo na mão esquerda, ao cintilar, despendia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com a voz forte, dizia: penitência, penitência, penitência. Lembrem do anjo lá de Nossa Senhora de Akita. Cubram, é bom que você diga a todos, cubram-se de cinzas e rezem o terço penitencial. Ele não disse reze o terço, não, ele disse rezem o terço penitencial. Então também tem aqui uma referência. E vimos uma luz imensa que é Deus, algo semelhante como se veem as pessoas no espelho quando se passam por diante. Vimos um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha. O Vaticano fica no topo de uma colina. Né? Uma escabrosa montanha, no cimo da qual, ou seja, em cima da qual, estava uma grande cruz de troncos toscos,
como se fora de sobreiro com uma casca. O que é que estava lá hoje? Justamente a cruz de São Marcelo ao Corso, que é feita de troncos toscos. Dá para ver como a cruz ela é rústica, aquela cruz de São Marcelo. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas. Quer dizer, ela não está toda destruída. Ela está meia em ruínas. É exatamente o que aconteceu hoje. O Papa passando por uma Roma abandonada, sem ninguém, afligida pela doença, mas ainda não totalmente destruída. E meio trêmulo, com andar vacilante. Quem viu o Papa Francisco hoje percebeu como ele está cambaleando mais do que o normal. Ele está mancando, isso eu venho notando já há alguns dias. Ele tem problema no joelho, mas nos últimos dias está... Desde que ele foi, no dia 15 de março, à igreja de São Marcelo, estava percebendo isso. Meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena. O semblante dele hoje não negava. E orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Né? Então tem o restante do segredo, é um pouco mais violento, quem quiser depois procure, mas a cena que é descrita até essa parte, né, é em muito semelhante à cena que nós vimos hoje. E isso a gente não pode simplesmente dizer, é uma coincidência. Olha, eu acho que para Deus e Nossa Senhora não existe coincidência, sabe? A gente pode perceber assim determinadas coincidências, mas nós devemos olhar para essas coincidências como mensagens de Deus. E o mundo passando por uma situação que exige que nós olhemos para Deus. E foi isso que o Papa fez. O Papa direcionou o olhar das pessoas para Deus. Você percebeu, Pedro, que não houve nenhuma oração de diálogo interreligioso, nada do tipo. O tempo inteiro o Papa dizia. O tempo inteiro o Papa dizia: é Cristo. Cristo é o Deus verdadeiro. Cristo deve ser adorado. Cristo é o Deus verdadeiro. Era uma coisa assim quase eloquente o tempo inteiro. E ele não levantou vários outros símbolos. Ele não falou da natureza. Não. Ele falou de misericórdia, ele falou do Santíssimo. Foi uma coisa muito, muito espiritual e católica. Né? Ele não entendeu nada de forma naturalista. Nada disso. Longe disso, na verdade. E os cantos, uma pessoa aqui está lembrando dos cantos também, todos os cantos profundamente tradicionais e católicos, tanto o Mergo, Adoro Te Devoto, Subtum Presidium, com um gregoriano maravilhoso. Foi uma coisa assim, impressionante. Há quem está criticando tanto, né, assim, pessoas estão até criticando com muita acidez aí, pelo que eu vi nos comentários, né? Lembrem-se, então, do que aconteceu com Pio IX. Né? Do Papa conciliador liberal, né? Praticamente colocado no trono de São Pedro para, né, fazer acordos com os inimigos da igreja, né? Com os maçons, inclusive. Traído pela maçonaria, né? Despojado dos bens da igreja, né? Destruído ali dos bens da igreja. É o mesmo Papa que um tempo depois proclama o dogma da Imaculada Conceição. É o mesmo Papa que proclama São José o patrono da Igreja Universal. Porque o patronato de São José sobre a Igreja Universal está intimamente ligada ao papel de Nossa Senhora na maternidade divina, cuja glória se espalha na sua Imaculada Conceição. Né? O papel da Virgem Santíssima como aquela pertencente à ordem da encarnação, né? Teologicamente a ordem hipostática, mas a ordem da encarnação, que é um nível superior à ordem da graça. Então, foi esse Papa, o Papa que certamente hoje todos gritariam o Papa maçom, e até com uma certa razão, foi o mesmo Papa que proclamou triunfalmente o dogma da Imaculada Conceição, aquela que pisa sobre a cabeça da serpente dos inimigos da igreja. Então, assim, nada foi mais importante
do que o que aconteceu hoje. Absolutamente nada. Isso quer dizer que nós acabamos... Só um parêntese, Pedro. Só um parêntese. Pio IX, inclusive, teve uma experiência mística numa situação desse tipo. Verdade. Ele era um papa realmente liberal, entrou numa carruagem, numa viagem que fez de uma cidade até Roma. Quando entrou na carruagem, viu Nosso Senhor, mostrando o Sagrado Coração aberto para ele. E Nosso Senhor disse: Pio, por que me machucas? E daí ele entrou na carruagem liberal e saiu católico. Exatamente. E o nome, que hoje é beato, é o Papa dos Sílabos. Exatamente. Assim, é uma conversão, né? Quer dizer, mas o senhor é católico, né? De fato, ele agora rolou uma piada interna muito pesada. E piada interna. Mas assim, um abraço, Matheus. Isso é extremamente significativo, sabe? Nós estamos vivendo... O que nós estamos dizendo aqui? Que acabamos de presenciar o terceiro segredo de Fátima? Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que tem semelhanças que devem ser levadas em consideração, porque nos desígnios da providência não há coincidência. Ou seja, não há desperdício nem falta no plano executado pela providência. Então, toda relação que é possível ser feita é porque ela já era possível ser feita antes que existisse qualquer outra coisa, né? Porque já estava na presciência do Logos. Então, essa semelhança é para ser levada em consideração. Nós estamos dizendo que o Papa Francisco é o novo Pio IX e teremos uma silabusa aí, teremos uma proclamação de um dogma. Quer dizer, estamos esperando mais dois, né? A Medianeira Universal e a Corredentora. Será que virá? Não sabemos, né? Não sabemos ainda. Não estamos afirmando nada. O que nós estamos aqui, essa live foi feita para dizer o seguinte: quem só achou bonito, quem só achou emocionante, foi bonito e foi emocionante, mas foi muito mais. Quem sequer notou e achou que foi um mero evento, não foi um mero evento, foi outra coisa, certo? O que aconteceu hoje é como o Taiguara falou, ele rasga o véu do tempo. E Caio complementou, né, que se a modernidade ela tenta colocar um véu novamente entre Deus e o homem, né, isso foi um rasgo no novo véu que a modernidade tenta fazer. E só para complementar até agora, algo interessante é que eu vi uma grande semelhança na homilia do Papa hoje com o João 23, né, antes do concílio, quando eu tenho aqui, né, cadê? Que João 23 diz o seguinte, ó: se o bispo de Roma estende o seu olhar sobre o mundo inteiro, isso em 1959, cujo governo espiritual foi feito responsável por divina missão, que espetáculo triste não contempla diante do abuso e do comprometimento da liberdade humana, que não reconhecendo os céus abertos e recusando-se à fé em Cristo Jesus, volta-se toda em busca dos pretensos bens da terra, sob a tentação e a atração das vantagens da ordem material que o progresso da técnica moderna engrandece e exalta. Veja, aí o Papa, na homilia de hoje, diz o seguinte, que o que aconteceu, o que está acontecendo, nos tira dos nossos planos. Basicamente ele disse isso. Está vendo tudo isso? Nossos planos, nossas anestesias? Pronto, acabou. Na verdade ele diz, abre aspas, a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos nossos programas, projetos, hábitos e prioridades. Então, assim, você vê um eco, um paralelo muito grande, porque a gente não dá tempo, mas também tem outra fala de Pio XII, que Pio XII era secretário, né? É muito próximo de João 23. Então, tem muito falado, é muito igual. Algumas coisas faladas são muito iguais. Então, assim, eu vejo um eco nisso, sabe? É meio que assim, o século já está se debatendo nisso há muito tempo e foi necessário, de fato, uma turbulência para mostrar o que era para peneirar, né? Peneirar até sair, de fato, aquelas palhinhas que nós consideramos parte da colheita, mas não são a colheita, né? Elas têm que ser peneiradas, têm que ser tiradas. Então, assim, hoje foi um evento grandioso, né? Vamos dormir agradecidos a Deus por ter sido dignos de testemunhar uma coisa desse tipo.
Né? As gerações Pedro, o pessoal tá pedindo aí pra... O pessoal tá pedindo aí pra gente abrir outra, pra terminar os sininhos. Fica à vontade. Dá tempo? Tem mais uns 15 minutinhos aí? Tenho. Tá de boa. Então vamos abrir. Vamos encerrar essa e vamos abrir outra, porque o povo o quer. Se o povo quer, né? Se o povo quer, nós atendemos. Vou fechar aqui e vou abrir outra imediatamente.